Bem-vindo à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou falar com uma professora de inglês e uma, quem sabe, nova mística do pedaço. Cibele, bem-vinda! Que bom tê-la aqui. Obrigada. É muito bom estar aqui. Eu quero agradecer primeiro o convite, Alessandra, porque eu adorei ser lembrada. Eu estava até fazendo as contas antes. Vai fazer 7 anos que você é a única pessoa que encosta nesses cabelos. Olha só, bastante tempo, hein? Esse tempo passa rápido, né? Sim, e mundo pequeno que tu tá morando em Videira ainda? Ai, guria, já mudei de novo. Já mudou de novo. Tá bom. Mas peraí, vamos começar então a nossa conversa com uma Vamos. foto. Você me mandou uma foto, vou colocar ela na Mandei. edição. E me Uhum. conta um pouco sobre essa foto. Eu escolhi essa foto. Você falou assim, escolhe uma foto num momento feliz. E essa foto foi tirada numa época que eu estava morando em Florianópolis, né? Morei em Florianópolis 16 anos. E eu acho que essa foi a época que eu mais aproveitei estar morando em Florianópolis. Quase todo fim de semana, eu e os amigos, a gente ia para um lugar diferente, a gente explorava a cidade. E eu acho que coincidiu também com a época em que eu mais me senti à vontade em ser eu mesma, sabe? Quando está se descobrindo. Eu demorei um pouco ainda para me descobrir, já estava passando dos 30, mas eu estava me sentindo muito à vontade com quem eu era, onde eu estava, com as pessoas à minha volta, os meus círculos de amigos, porque a minha família toda está longe, né? Mora em São Paulo. E foi muito importante essa época da minha vida. E logo em seguida desse período, foi quando eu conheci o meu namorado, que agora a gente tá namorado, né? Estamos morando junto e tudo mais. Então parece que foi um momento, assim, muito importante da minha vida, de eu me sentir eu mesma, de eu explorar a cidade, de aproveitar muito os meus amigos. E a partir dali a minha vida foi dando uma guinada, né? Que Então, legal. sem contar que essa foto é o passeio do barquinho da Barra da Lagoa, da Costa da Lagoa, que é incrível. Né? É incrível. É um Sim. dos passeios que eu mais gosto de fazer também aqui. Eu levo todo mundo que me visita, eu levo lá. Porque é É muito importante. lindo, né? Sim. Que E tem muita coisa legal. para ver, tem muita coisa para fazer no passeio, muito bacana. Verdade. E da onde que tu é? Original, tipo, onde é que você nasceu? Eu nasci em Santos, no litoral de São Paulo, né? E quando eu fui fazer faculdade, que eu saí de lá. Tá. Né? Então eu tinha uns 21, 22 anos quando eu saí de Santos. E eu fui primeiro para Londrina, porque eu passei na faculdade na UEL. Well, Aí eu fui para Londrina, comecei a faculdade lá, mas eu não gostei da cidade. Não era o que eu queria, eu sentia muita falta de ver o mar, do litoral, da praia. E aí eu tinha já umas amigas que moravam em Florianópolis, e eu sempre quis morar em Florianópolis desde pequena, quando eu visitei numa excursão de família. E aí eu pedi transferência. Não consegui fazer transferência, tive que fazer vestibular tudo de novo, começar a faculdade do zero. de novo? Olha. Tudo de novo, porque aí a ideia era pedir, né, equivalência de matéria para eliminar algumas coisas, mas o currículo era completamente diferente, então eu realmente comecei do zero em Floripa. E aí eu estudei na UFSC, né, fiz letras na UFSC, e eu me apaixonei completamente por Florianópolis. Eu falei, aqui não tem Eu vou outro, vou ficar. ficar por aqui. E fiquei o tempo todo, fiquei uns 16 anos em Que Floripa. legal. E onde é que você está morando agora, então? Agora eu tô em São Bento do Sul, que é do Tá. ladinho de Joinville. Ah, veio mais perto, então, né? Tô voltando. Tá voltando, devagarinho tá vindo. E tu me conta uma coisa, tu dá aula de inglês online? Eu Tá. sempre, desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu entrei na faculdade em Londrina, eu já comecei a dar aula de inglês, né, na própria faculdade. E desde então, sempre dei aula de inglês e sempre foi em escola de idiomas, né? Já dei aula para criança, adolescente, adulto. Já fui coordenadora pedagógica de escola, de idioma também.
que foi uma parte bem interessante, assim, que eu gostava muito de trabalhar com os professores, trocar ideia, fazer projeto. Eu sou aquariana, né? Então eu sou do grupo, eu sou do coletivo, eu gosto de trocar ideias com todo mundo. E depois, agora, desde 2015, mais ou menos, eu comecei a trabalhar numa escola, que você também já trabalhou, depois a gente descobriu as conexões, e eu comecei a trabalhar mais com adolescente, né? E aí agora, nessa pandemia, tudo mudou, tudo aconteceu, eu comecei a dar aula online, descobri o mundo online, descobri que dá para trabalhar tranquilo no online também, dá para fazer, dá para ter produção positiva no online, que eu achava que não existia. Não existe isso no online. O aprendizado, então, tu acha que também acontece online? Acredito que sim. Eu, particularmente, como eu trabalhava mais com adolescente, eu percebo que no online, adolescente funciona mais quando ele é individual, tipo, aula particular. Tá. E que aí ele foca no professor. Quando é em grupo, aí já dá uma dispersada, aí eles já não querem abrir a câmera, já vão se escondendo, a coisa não sinto que produz tanto, não rende tanto, né? Já com adulto é diferente, né? Adulto é uma pegada diferente. Sim. Então, hoje em dia eu dou aula para adulto e para adolescente online, mas todos eles são aulas individuais. Você só dá aula particular, é que a gente chama de particular, né? No caso, individual seria particular. Porque eu tenho alunos particulares, que são alunos meus, e eu também dou aula numa mentoria linguística online, que é de uma amiga minha, de duas amigas minhas que trabalharam comigo, e aí elas trabalham também no online. As aulas são todas individuais, os alunos da mentoria são todas aulas individuais. Entendi. Só que eles são alunos da mentoria, então cada aula é uma professora diferente que dá aula para eles. Entendi. Né? Legal. Então aí é bem legal. Aí nesse sistema eu dou aula para adulto, né? E aí os meus alunos particulares são os teens. Entendi. Você usa uma metodologia, um livro, guia, ou você cria as próprias aulas? Curiosidade do Matheus também. Eu, Sibeli, tenho ranço de material didático. Não suporto material didático. Porque eu acho que ele é um guia, né? Ele não deveria ser, tenho que seguir à risca o material didático. Mas é isso que muitas vezes acontece. A gente sempre segue certinho tudo que o material diz. E isso, para mim, limita, porque às vezes o aluno tem outro ritmo, o aluno tem outros interesses. Então, eu prefiro não trabalhar com material didático. Eu faço curadoria de material online. Então, eu procuro textos, podcasts, vídeos, coisas que a gente possa trabalhar em aula, que tem a ver com o perfil do aluno, né? Que é do interesse dele. Aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu percebo que rende melhor, assim. O aluno fica mais interessado. O aprendizado é melhor, porque tu tá se interessando por algo que ele vai gostar, então ele vai acabar estudando mais, né? Vai te dar um retorno melhor até do aprendizado, né? Eu acho, eu penso. Sim, exato. É para trabalhar mais a motivação, né? Porque eu sempre falo que aprender uma segunda língua é um processo emocional. Porque você pensa, para que você precisa aprender uma língua? É para você se comunicar, é para você se expressar, para você falar o que você sente, o que você pensa, o que você quer. E isso é um processo emocional. Você tem que comunicar o que você está sentindo, né? Então, você tentar expor o que você está sentindo e você não ter certeza do que você está comunicando, não sei se eu estou falando certo, não sei se a pessoa vai me entender. Então, muita gente tem muito receio de tentar e errar, porque eles não querem ser mal interpretados, não quer causar desconforto. Então, tem um lado psicólogo que a gente tem que fazer também com os alunos, e a motivação é uma coisa muito importante, eu acredito, nesse processo, né? Então, eu vejo que quando a gente trabalha com material personalizado, ajuda muito com essa questão da motivação, porque o aluno quer falar sobre aquilo, ele quer se expressar, ele está interessado, então já é
meio caminho andado Meio ali. caminho. Nossa, é muito legal, porque essa proximidade que você tem com o aluno, né? Porque você vai ter que ir descobrindo coisas novas dele para continuar elaborando aulas Sim. para ele direcionadas, né? São aulas Uhum. direcionadas para o aluno, então. Isso. Sempre, Uau. as minhas primeiras aulas com eles são sempre uma entrevista, né? E aí eu Sim, pergunto tudo que eles gostam, que eles têm interesse, o que eles querem legal. saber. E ao longo das aulas é bem isso, né? Ao longo das aulas a gente vai conversando, coisas novas vão surgindo, que eu vou percebendo, Claro. Ele gosta disso, aquilo é relevante para essa Claro. pessoa. E aí eu vou Que incluindo legal. no curso também. Eu acho que isso faz os profissionais se diferenciarem, né? Porque, que nem a gente comenta, tem muito professor de inglês. Eu fui uma professora de inglês também, há Uhum. muitos anos atrás. Mas hoje, para se diferenciar no mercado, a gente tem que ir além, né? Não adianta Uhum. só falar que faz, porque muita gente fala que faz isso, Sim. mas não faz. Uhum. E o Exato. aluno acaba com o encantamento, porque assim, dependendo da idade, é difícil aprender uma língua nova, né? Uhum. Por exemplo, por que é difícil? Justamente por isso que você falou dessas travas emocionais e tudo mais. Eu queria aprender francês, Uhum. Ah, bom. mas eu quase morro só de vergonha de saber e que eu posso, sabe, falar qualquer coisa, dar risada, Uhum. essa sensação. Que com o inglês eu tive lá atrás, mas eu era adolescente, então se Uhum. errasse não dava nada. Mas hoje eu tenho uma ideia diferente, né? Então Uhum. eu teria que aprender com um professor estilo tu dando aula de inglês, que me Uhum. que me desse um direcionamento maior em relação à língua e me sentisse mais confortável para falar, né? Sim. Porque É, claro, a gente até fala que é casa de ferreira, espeta de pau, né? A gente já foi professor, a gente sabe, você sabe o processo que é, e mesmo assim, é, quando a gente se coloca no lugar de aluno, a gente se é. vê na mesma situação, né? Sim, sim, total. Eu comprei até um livro autodidata, um livro bem fácil de italiano. Eu tenho cidadania italiana, comprei um livro de italiano, falei, pelo menos, vou ter que saber alguma coisa. Gente, que difícil também, aqueles verbos, coisa arada. Desisti do negócio. Então, é diferente, né? Tem que ter muita. Para estudar, eu admiro quem estuda sozinho língua, Uhum. porque é bem difícil. Olha, não ter um guia. Acho que eu sou old school, que eu preciso de professor, sabe? Eu preciso ali, porque se eu tiver a pessoa, eu pergunto, né? Claro, Tem dúvida, pergunta. Então, e eu defendo que o aprendizado é melhor com o professor. Vou com defender para certeza. sempre. Até porque você vai aprender uma segunda língua para quê? Para ficar falando sozinho no espelho? É, Você né? vai se comunicar com alguém, então você vai precisar eventualmente de alguém que troque com você, que converse com você, Sim, né? sim. Sim. Tu viajou muito para fora do Brasil, Sibeli? Eu nunca saí do país. Olha só. E o teu inglês, então, veio na faculdade ou antes você já falava? Eu já falava antes. Desde pequena eu sempre gostei de língua estrangeira, assim. Eu ficava ouvindo as pessoas falando outra língua e eu ficava imaginando o que será que elas estão falando? Como será? Parecia mágico, assim, para mim. Eles estão Sim. falando em código, é uma outra coisa que só eles entendem. Olha só. E eu lembro que eu era pequena e eu andava pela casa falando assim, eu inventava as línguas, ficava falando sozinha. Boa. Cantava E, também, né? Aposto que aham, cantava. cantava. E na época tinha aquelas revistas, né, Capricho, Atrevida, que Aham. sempre vinha com a letra de música, da música do momento. Nossa. E aí eu pegava aquilo e ficava decorando as letras da música para cantar. E aí eu comecei a tentar. Geralmente vinha a letra da música e a tradução do lado, né? Sim. E aí aquilo eu comecei a cutucar. Minha mãe tinha uns dicionários de inglês e português em casa. E aí eu Ah, pegava aquele dicionário e eu de curiosa ia ver se era aquilo mesmo, se estava certo. olha só. E eu assistia muito seriado em inglês, porque a gente tinha TV a cabo em casa, tinha Sony Entertainment. E eu ficava assistindo Tipo todas as Friends, séries. assim? Friends, nossa, Friends é.
80% do meu inglês veio de Friends. Sabe os episódios inteiros, a fala inteira. A gente decora tudo. Porque eles têm uma pronúncia. É um vocabulário bem simples, assim, né? Que a série usa no cotidiano. Eles têm uma pronúncia muito boa, eles não falam tão rápido assim. E eu ficava ligadona, assim, nas legendas, vendo se a legenda fazia sentido com o que eu tava tentando Batia. entender. Sempre. E aí eu fui meio que assim, sabe? Mas eu não tinha ninguém para conversar comigo. Eu não conversava com ninguém em inglês. Eu falava sozinha, pela casa, comigo mesmo. Sim. E quando eu fui para faculdade, antes de eu começar o meu primeiro emprego, eu fiz um curso de conversação para Tá. poder soltar o que eu sabia que eu sabia, mas eu não conversava muito. Eu falava devagar, eu falava pausadamente. A minha pronúncia era meio esquisita, porque não tinha ninguém para trocar comigo, né? E aí eu fiz um curso de conversação de 3 meses. E aí já comecei a dar aula. Então, Uau. foi na prática, assim, foi. Que interessante. Então, você tem facilidade, né? Sim, eu tenho. Eu acho que é o ouvido, sabe? Eu presto muita atenção nos sons. Tá. E aí eu consigo ir reproduzindo, que é uma coisa que foi meio que instintiva, eu não sabia que era isso. Hoje em dia, como professora de inglês, é isso que eu ensino meus alunos, Sim. né? Presta atenção no som, na Sim. pronúncia, e era isso que eu já fazia normalmente. Então, acho que por isso que foi mais fácil eu conseguir pegar isso. Tu toca algum instrumento musical? Não, zero. Já tentei, não tenho coordenação motora. Porque o som tu tem, né? A audição tu tem boa, só que aí, claro, que aí precisa outras qualidades Outra juntas, né? que eu não As mãos, a coordenação, tipo, eu tentei também tocar flauta e violão. Não, violão é terrível com os dedinhos assim, ó. Não não, vai. não, não. Não O deu, que não eu deu. consigo é quando a gente joga aquele rock band, Guitar Hero, Ah, do Guitar Hero. eu faço a bateria. A bateria eu consigo. Na Ah, bateria eu me legal, garanto. legal. Eu nem aquilo acho que eu consigo, não tenho coordenação. Tem que tocar, tipo, aí também outra coisa que tem, que é muito botão, né? Aham. Não rola. Não consigo. Não. Eu não sei como é que as crianças conseguem, é muita loucura, né? Não, Meu eles já Deus. nascem, acho que eles nascem com mais articulação que a gente no dedo. Ah, é possível. É possível. Vou te falar que a minha sobrinha, ela tinha, putz, ela era muito pequenininha. 1 aninho, ela já pegava a carteira do meu irmão e pegava o cartão, assim, com a pinça, com os 2 dedinhos, ela puxava o cartão, puxava todos os cartões. Tipo, ela tem muito coordenação motora, assim, sabe, com o dedinho e coisa arada. Agora ela já tem mesmo, já escreve e tudo mais, tem 3,5. Mas ela tinha muita, muita, muita. Ela fazia coisa assim, minuciosa, pequenininha, bem pequenininha. Eu falei, meu Que é Deus, já super veio? delicado, né? Os movimentos bem sutis, assim, eles já Sim. conseguem fazer. E criança bem pequena, né? Que não é, que a gente sabe do desenvolvimento não é tão simples assim para fazer. Claro que o momento vai chegar, vai começar a fazer, mas não tão bebê, né? Uhum. Ô, Sibeli, me conta, a gente falou desse lado místico, eu olhei também no teu Instagram. Me conta da onde que veio isso? Da onde, o que que Eu, é? o que é isso? Cigana. Agora você tá nômade, né? Tá morando cada vez, cada Eu pouco num lugar. tô encarnando o personagem, a cigana. Tô me mudando, tô abrindo baralho. Ah, então, conta, conta, eu quero saber o que que é isso. Eu acho que, assim, esse meu lado jovem mística sempre existiu, né? Tá. Eu sempre gostei muito de astrologia, sempre acreditei nos Uhum. signos, nos astros, na energia, nas vibrações. E foi engraçado que ontem eu estava conversando com um grupo de alunas e a gente descobriu que a gente tinha a mesma experiência. Quando eu era adolescente, a minha mãe me deu a coleção de livros das Brumas de Avalon, que Uhum. são 4 Sim. livros. E aí eu li aquilo e eu falei, é isso, eu sou bruxa. É isso, me encontrei. Eu tinha certeza. Falei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E aí eu Olha só. mostrei para uma amiga minha e falei, Carol, lê esses livros. A gente tinha 15 anos, eu acho, 14.
E a gente ficou fissurada. Eu lembro que a gente saía da aula da escola, a gente ia numa lojinha de produtos, artigos místicos que tinha perto da escola, a gente passava a tarde inteira olhando cristal, olhando incenso, aqueles átames e não sei o quê, para fazer rituais de Wicca, a gente ia ser bruxa, e nananã. Olha, era direto, direto. Foi assim, uma Sim. fase que a gente tinha certeza que estava conectada com o universo, a terra, os elementos, a natureza. E foi muito bacana, porque eu acho que, de uma certa forma, essa foi a época que eu comecei a me atentar para o fato, não questões feministas ainda, mas a questão de ser mulher, do feminino, porque é uma religião, né? O Wicca é uma religião predominantemente feminina, né? Muito Mulher. o poder das mulheres. E isso foi bastante importante, porque foi uma época de adolescência ali que a gente se perde, a gente tem várias questões, não sabe para onde Sim. vem, para onde vai. E isso ficou comigo durante um tempo. Mesmo depois eu crescendo, indo para a faculdade, isso ficou um pouco de lado, mas eram coisas que eu gostei, por exemplo, as séries que eu assistia, os filmes que eu assistia, era tudo com magia, com bruxaria, sempre teve esse interesse, né? Uhum. E de uns tempos para cá, eu tenho mexido bastante, explorado bastante essa questão espiritual minha, né? A questão realmente de Sim. entender de onde eu venho, para onde eu vou, o que estamos fazendo aqui, no que eu acredito, no que eu não acredito. E voltou um pouco, o pezinho da bruxa acabou voltando, né? E aí eu peguei e uma amiga minha, que também é muito jovem mística, me apresentou o baralho dela, o tarô de Marcélia, que é o mais comum, Ah, eu assim, que sei ela qual que tem. é. E aí eu comecei a olhar aquilo ali, eu falei, meu Deus, o que será que isso significa, esse simbolismo? Eu já comecei a falar, o que será que isso significa para mim? Nananã. E na mesma época eu achei uma professora online que estava oferecendo um curso, e ela oferece curso de ervas, de mapa astral e de tarô. Eu falei, vou fazer o curso de tarô dela. E aí, assim, ó, abriu toda a minha mente de novo. Falei, meu Deus, é isso! Voltei! Que legal. E aí já peguei também baralho cigano, porque aí, né, Sim. a ciganinha mandou, indo pra lá e pra cá também, mudando pra lá e pra cá, pra mim já fazia sentido. E aí é isso, eu tô estudando o tarô e tô estudando o baralho cigano. Já abro assim para as amigas, né, para a família, já faço as consultas informal, Que mas legal. se eu pudesse fazer, porque tanto o ser professora quanto o querer ser taróloga vem do mesmo lugar, que é eu sempre tive muita vontade de ajudar os outros, né? Uhum. Eu sempre fui a pessoa que ouvia os amigos, que dava conselho, que falava, não faz assim, não vai dar certo, escutando. Eu tenho muito esse impulso do coletivo, né? Eu sempre Uhum. me preocupo com todo mundo à minha volta. Às vezes eu esqueço até um pouco de mim, mas eu tenho essa Sim. coisa dos outros. Então, ser professora, eu sempre me questiono: será que eu estou fazendo a diferença na vida dos alunos? Será que está sendo significativo? Né? Às vezes que eu mudei de emprego, que eu mudei de direção dentro da profissão, foi sempre com isso em mente. Está rendendo? Está sendo produtivo nesse Uhum. sentido? Está fazendo sentido com o que eu quero, que é ajudar as pessoas? Então, o baralho vem de uma outra maneira, né? Mas eu acredito que quem procura consulta de tarô, de baralho, é porque tá meio que procurando um norte, tá precisando de uma ajuda, tá precisando de um conselho. E essa parte faz bastante sentido para mim, assim, Que legal. bate bastante com o que eu quero fazer, né? Então, eu estudei astrologia. Eu fiz um curso de astrologia 1 ano. Eu também sou bem encantada com essa área, Uhum. porque toda mulher tem um pouquinho, né? Eu acho que a gente tem, e algumas desenvolvem mais e outras desenvolvem menos. E as Sim. outras nem conseguem desenvolver, Uhum. porque às vezes crenças limitantes podam elas de não desenvolverem, por Uhum. exemplo, Atrás. né? Uhum. Ou o lugar onde ela nasceu, a família, né? Tradições da família, porque querendo ou não, a própria astrologia é tão antiga, né? É uma coisa tão antiga, um estudo tão antigo,
que tem gente que ainda acha que é bruxaria, por exemplo, Sim. né? Aham. Como muitas mulheres foram mortas aí na Inquisição, enfim, Uhum. se nós for trazermos aí a história, a gente vai ficar até triste, né? Vai. Ai, eu lembro, tinha um. Ai, eu assisti um filme, uma série que foi muito legal, que a mulher meio que voltava no tempo. Ai, não vou lembrar qual é. Ah, é do Outlander? Acho que é. Que eu cheguei a ver se existia mesmo o lugar, sabe? Não, Outlander é do cara? Não, o Outlander é da moça, que ela encosta numa pedra e É aí ela bem viaja no esse. tempo. Acho que é bem. Será que é esse? E aí umas bruxas foram mortas, enfim, mulheres, né? Eu não lembro. Será que foi Outlander? É que eu assisti, acho que 1 ou 2 episódios de Outlander. E aí, logo no primeiro episódio, acontece isso. Ela encosta numas pedras, num lugar místico lá, e Tá. transporta ela pro passado. É, mas ela tem um cara, não, não é esse, porque no final da É. primeira temporada eu fiquei revoltada e não assisti mais esse. Não gostei. Se você assistir até o final, você vai entender. Mas eu não lembro agora. Mas assim, eu assisto um monte de filme e tem muitas mulheres que são, né? Eu gosto de coisas de época e tem muita mulher que é queimada, né? Que Sim. porque fez alguma coisa, ou curou, eu tava assistindo esses dias Merlin. Não sei se você viu Merlin. Não, não Assistiu? assisti. Tá. Também é um seriado, mas também Uhum. depois de um tempo fica tudo meio padronizado, né? Tipo, no começo fica bonitinho, depois fica tudo meio padrão. Aí, mas também é algo um pouco místico, mas ele é um homem, Uhum. né? Sim. Mas voltando nessa história da astrologia, é que muitas pessoas, até meus próprios familiares, alguns vão falar: o que você está estudando? O que é Uhum. isso? O que tem a ver Uhum. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno? Nada a Ah, ver, entendeu? E eu fiz já meu mapa astral com acho que 5 ou 6 pessoas. uhum. Imagina, 6 tarólogos falando a mesma coisa, Sim. porque eu precisava escutar, mas de formas diferentes. Falaram Uhum. muito, todos a mesma coisa, mas de formas diferentes para eu poder entender algumas Uhum. coisas, porque alguns falam mais científico, outros falam mais, né, enfim. Uhum. Mas foi muito legal. E é muito legal, tipo, e nenhum deles me conhecia, né? Ah, Tipo é assim, doido, né? já tinha me visto, né? Mas me visto, eu não sabia nada sobre mim. E Uhum. falavam, eu falei, gente, como é que pode, né? Como é que faz tanto sentido? Como é que faz tanto sentido esse negócio que a pessoa nunca me viu? Teve o Ah, primeiro que eu olhava para ele e falava, tipo, o que tá acontecendo, uhum. né? E tem É. um... Isso é muito legal. E é o. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, tem uma curiosidade do misterioso, né? Do que eles não, É. não entendem. Então, com o tarô, eu percebo assim, mesmo as pessoas que não acreditam, que falam, não acredito nisso, Uhum. não acredito. Mas você tira uma cartinha para mim? Só para ter certeza, se é isso mesmo. Tipo, Então, assim, eu já abri tarô com uma pessoa que é ateu, cético, cientista, e falou, não, mas abre aí, deixa eu ver. E aí eu fui falando, né, o que eu vi, e ele falou, tudo bem, isso daí é meio geral, é não sei o quê. Sabe, sempre com o pezinho aquela atrás. desculpa. É, mas quer saber, essa curiosidade, acho que é inerente do ser humano, né? A gente Inerente. quer saber o que tem além disso É, aqui, né? O sim, que mais tem sim, que a gente não consegue sim, ver, que a gente não entende, né? sim. Então sempre vai ter uma curiosidadezinha ali. Então, eu fiz reiki, né? Eu sou reikiana há muitos anos já. E pouca gente sabe isso, agora mais gente vai saber. E eu tenho 2 cursos, o presencial, que eu posso fazer reiki presencial, e também o à Uhum, distância. uhum, E numa época, a minha mãe teve internada, faz muito tempo atrás, é muito, muito tempo atrás, e eu acabei fazendo um reiki para ela. Só que eu falei, uhum, mãe, olha só, 10 horas a senhora deita, só deita e dorme, beleza, uhum, Vanessa? Eu falei, posso fazer? Daí eu já sabia que eu já podia fazer, já estava tudo certo, mas eu não disse o dia, né, que eu ia fazer. uhum, Enfim, fiz lá uma noite,
No outro dia de manhã eu fui visitá-la. E ela perguntou: Nossa, ontem eu acho que mudaram a minha medicação, porque eu dormi a noite inteira. Eu, oi? Tá vendo? Daí eu perguntei, né, para os enfermeiros, enfim, foi mudada a medicação? Não, tá tudo igual. Não foi Uhum, mudado absolutamente nada. Eu uhum, falei, uau, uhum. uou. Daí eu vi que o negócio é forte. Que o negócio E funciona. por isso que tem que ser usado muito pro lado do bem, né? Claro, Tem todo esse lado místico que ele tem que ser usado pro lado do bem, porque senão da dá problema. intenção, né? A A intenção. intenção, É, exatamente. eu cheguei a fazer um curso de reiki, mas era reiki xamânico Hum, que eu fiz, porque eu tenho muita curiosidade dessa. Eu tenho a cigana, é o indígena, eu tenho. natural. Sim, tô ligado. E também teve um negócio com a minha mãe. A minha mãe teve que passar por uma cirurgia uns anos, uns 2, 3 anos atrás. Ela fez uma cirurgia bem extensa assim, no maxilar. Era um problema bem sério. Era uma cirurgia bem delicada. E aí eu fui fazer o reiki. E eu tenho uma amiga, que também é das místicas. E eu falei para ela, se tu puder, né, o quanto mais energia positiva mandar, Ah, melhor, né? Eu vou amém. fazer o daqui e tu faz o daí. E aí, no reiki xamânico, eu mexo também com a questão da minha espiritualidade, das minhas crenças, Claro, né, de claro. outras coisas que eu acredito. E eu via muita coisa conforme eu estava fazendo o reiki, eu visualizei bastante coisa. Algumas coisas específicas. E aí, quando eu terminei, eu fui conversar com a minha amiga, eu falei assim, tu conseguiu, né, fazer, ou mandar para ela as energias e tal? Aí ela falou, eu fiz, e aí eu queria te mandar, acho que veio um recado. Apareceu uma imagem assim, exatamente o que eu tinha visto. Ela viu também. E aí eu falei, tá, né, não vou nem contestar. É, é outra, como é que se diz? É outra sintonia, né? É outra, ai, como é que é? É uma outra esfera, né? Sim. Que vocês viram numa outra esfera. A mesma Uhum. coisa, mas numa outra esfera. Pô, E que eu acho legal. que, assim, ó, tem coisas que é, eu acredito. E Uhum. aí tem muita gente que questiona, né? Mas da onde vem isso? Não sei o que, Bibi. Para mim, eu não preciso prova física, Sim. matemática. Para mim é uma questão, é uma outra questão, é uma questão de crença, é uma questão de espiritualidade que envolve como eu me sinto, o que Claro. faz sentido para mim, né? Uhum. E o que faz para mim pode não fazer para você, pode fazer para o outro. Então tem um lado meu que é muito pezinho no chão, sabe? Que eu quero tipo ter certeza das coisas. Sim, Não tenho certeza, quero ver, sim. quero que me prove. Mas tem um outro lado que é completamente oposto, que é Sim, energia e vibes e tudo mais. E eu acho que a vida é isso também, né? A gente encontrar claro, esse é o equilíbrio das duas equilíbrio. coisas. Porque é que nem o floral, né? Tem Uhum. gente que, por exemplo, eu dei pro meu pai um floral esses tempos atrás do sono. Eu falei, bom, pai, tipo, é um remédio que tu toma antes de dormir, pá, 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 mas não falei muito de floral, não dei explicação do floral, né? Ele tomou, ele Uhum. falou, eu quero outro daquele remédio. Então é isso que acontece, né? Agora, se eu falar, não, porque é um floral, vindo de planta, blá, Aham. blá, 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 ele vai falar, não vou tomar esse treco aí, nem funciona. Então, Cara, eu vou te falar que quando a gente mudou pra Videira, eu tenho uma gatinha, né? uhum, Que, inclusive, ela não tá aqui por milagre, porque ela tá sempre aqui. E quando a gente mudou pra Videira, gato com mudança de casa, cidade, foi bem difícil. As 2 primeiras noites em Videira, ela gritava, ela não deixava dormir, olha, ela andava no apartamento berrando, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. sim, Aí eu fui na veterinária e a veterinária me indicou um floral. E falou assim: uhum. é um floral para momentos de mudança, que vai ajudar ela a entender o momento de. Um gato, não tem nem como explicar para ela o que ela está tomando. E aí eu dei, eram 2 bolinhas por dia, tinha que dar para ela do floral. E isso foi na terceira noite, eu comecei a dar bolinha para ela. Aí na terceira noite ela já miou menos.
Na quarta noite, ela miou 2 vezes. Passou. Foi assim, foi muito de um desespero. Sim. Pra depois ela já se acabou. Sim. Ficou tranquila. Aí quando a gente veio para São Bento, eu já comecei a dar o floral antes. Já sabe, né? Como é que Beleza? E foi super de boa. Ela veio para cá super de boa. Não deu trabalho, não precisou se adaptar. Ela ficou com medo, assim, escondida uns dias. Não, claro, né? Normal. Mas foi muito, muito tranquilo, muito tranquilo. E foi só floral, não era remédio, não era tranquilizante, não era nada disso. Olha que legal. São coisas que a gente tem que usar porque são do bem. Então a gente tem que usufruir, né, disso tudo. Acho que é muito interessante. Claro. Ô, Cibele, me diga uma coisa, como é que então, você tem vaga ainda para aluno de inglês? Você não tem? Como é que você está nesses esquemas assim? Eu tenho vaga ainda para. Acho que são 2. Eu botei a minha agenda embaixo do computador para servir de apoio. Tá. Mas eu tenho para 2 alunos ainda. Eu tenho. Tem alunos que fazem uma vez por semana, tem alunos que fazem 2 vezes por semana. Entendi. Mas eu ainda tenho, sim. Ah, legal. Vou deixar o teu contato na descrição aqui do vídeo, então. Se alguém quiser aprender inglês de uma forma bem personalizada, né? Yeah. Muito legal isso, achei fantástico. Claro, trabalheira do caramba, porque eu sei o que é a gente elaborar e planejar aulas, né? Não é qualquer coisa, né? A gente tem que realmente se concentrar para ter uma qualidade melhor do ensino também, né? Sim, claro. Ai, E exige bastante do aluno, né? Tem que ser alguém que está disposto a realmente a fazer o trabalho. A recíproca verdadeira do aluno. Exatamente. Verdade. Ai, Sibeli, muito bom falar contigo. Adorei nosso papo, nosso lado místico também. Não sabia de tudo isso. Adorei, adoro isso. Eu também não conhecia o seu lado jovem mística agora. Sou bastante. Só que eu não coloco tanto porque eu faço bem no meu. Desenvolvo bastante o meu eu, né? Isso faz muito bem para mim. É o que importa, né? É o que é mais importante. Exatamente. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente no Conexão, então. Obrigada a você, Alessandra. Adorei estar aqui, adorei o nosso papo. Beijo. Até. Tchau, tchau.